Então tá bom. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro, um dos nossos dois encontros semanais. Na nossa última aula, a gente terminou a parte de difração, abordamos tanto a parte de redes de difração, como abordamos também difração de raio-x e como analisar estruturas moleculares, estruturas cristalinas, utilizando a difração. A gente viu que há padrões, há uma lei chamada Lei de Bragg, que me dá alguns padrões entre camadas do material. Eu posso analisar várias camadas diferentes, várias superfícies paralelas diferentes, e em cada uma delas eu teria um padrão de difração, um padrão de reforço de máximo e mínimo, nos quais eu conseguiria descobrir, a partir dessas telas, dessas chapas bidimensionais, eu conseguiria descobrir qual é a estrutura tridimensional. Eu não discuti isso, mas se alguém tiver interesse pode até buscar. Se eu vou além dessa questão de, de padrões de difração de uma chapa bidimensional, eu posso chegar no conceito de holografia. Quando eu falo de holografia e de essas projeções holográficas, o que eu tenho são filmes bidimensionais que guardam informações de uma imagem tridimensional. Então, há uma preparação toda especial, uma forma de captar as imagens sobre esses filmes e depois de recuperar o padrão 3D a partir desse plano 2D. Então, se a gente entende por alto, claro, eu não estou sendo rigoroso, mas se entende por alto como que, olhando essas chapas de difração, eu posso descobrir qual é a estrutura cristalina do NaCl, ou então qual é a estrutura helicoidal de um DNA, eu consigo, então, pensar em fazer a projeção contrária, certo? E aí, há técnicas para isso, e vocês devem ter visto pela internet alguns vídeos bem interessantes a respeito. Acabamos aquilo e hoje a gente chega na polarização. A polarização, que é um tópico bem particular, por quê? Porque lá em Física 2, a gente trabalhou com a parte de interferência de ondas. E quando a gente falava, por exemplo, de cuba de ondas de água e passava uma ondinha de água por uma certa fresta ou por duas frestas, até nesse curso mesmo eu usei essas imagens para poder ilustrar o que é a difração. Vocês conseguem ver figuras de difração e figuras de interferência a partir de ondas na água, de uma cuba de ondas. Então, essa parte de interferência, difração que a gente viu até agora, são coisas que valem para qualquer tipo de onda. Qualquer tipo de onda apresenta isso. Seja mecânica, seja eletromagnética, seja longitudinal ou transversal. Então, eu conseguia imaginar essas coisas acontecendo. Por exemplo, o som é uma onda longitudinal. Nós temos difração do som sem problema algum. Por outro lado, a polarização ela é um efeito, certo? A polarização ele é um efeito exclusivo de ondas transversais. Só ondas transversais vão apresentar polarização, porque a polarização se trata justamente de você dividir uma propagação de ondas em dois eixos distintos, correto? Vocês devem lembrar, tanto da casa de vocês, como da casa de um vizinho, quem mora em apartamento acaba que não vê muitas dessas coisas, mas quem mora em casa já viu, que aquelas antenas, né, nós sempre temos em casa, são aqueles formatos assim, você tem aí essas hastes colocadas numa certa barra. Então você tem aqui uma antena de TV, por exemplo.
Você tem uma anteninha de TV e ela vai ter esse formato ocupando um plano horizontal e com essas varetinhas dispostas, todas paralelas entre si, apontando para um certo local. A questão é que esse formato não é por acaso, é porque essa é uma antena de dipolo, certo? Essa varetinha se comporta como dipolo. Então, se eu faço um zoom nessa vareta, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter nessa vareta elétrons, certo? Eu tenho aqui elétrons nessa varetinha. E quando uma onda eletromagnética passa, se eu tenho, por exemplo, um campo elétrico variável nessa direção, ora, o que nós sabemos? Nós sabemos que se eu pego aqui uma onda eletromagnética, se eu pego aqui os nossos 3 eixos, o meu campo elétrico ele vai acabar aqui oscilando em um certo eixo e o magnético oscila num eixo perpendicular. Então, tenho uma figura assim. E se eu faço E vetorial B, a gente sabe que a direção de propagação, lá do capítulo 38, é 1 sobre M0 E vetorial B. Então, se eu tenho o campo elétrico apontando para cima e o campo magnético apontando para cá, eu vou ter E vetorial B, eu vou ter uma propagação para cá. Se o campo elétrico ele não muda de direção, se durante a propagação o campo elétrico ele está sempre na mesma direção, é claro que ele oscila, ele aumenta e diminui, mas se ele mantém a direção, nós temos o seguinte: se E não muda de direção, a gente diz que essa onda é uma onda linearmente polarizada. Pronto. Então eu vou ter uma onda linearmente polarizada. E eu chamo o meu plano de polarização o plano formado por campo elétrico e a direção de propagação, certo? Se eu tenho aqui x, y, z, eu vou ter que o meu plano, nesse caso, o meu plano xz seria o meu plano de polarização. É o plano onde o campo elétrico se propaga. Ele nunca vai ocupar um, um local no espaço que não seja nesse plano XZ. Por quê? Porque ele vai oscilar para cima e para baixo e vai caminhar adiante. A onda se propaga. Então, se eu tenho aqui, voltando nessa figura de cá, se eu tenho o campo elétrico nesse plano aqui, se eu tenho aqui um plano e o campo elétrico oscila nesse plano, os elétrons nessa barra, acontece o que com eles? Os elétrons eles vão oscilar para lá e para cá e vão gerar uma certa corrente alternada. Essa corrente que vai se alternando é um sinal. Esse sinal é captado pela fiação da antena, pelo cabo coaxial, que vai até a televisão, que decodifica essa oscilação como um sinal da TV. Mas o fato é o seguinte, que quando as antenas de televisão emitem esse sinal para a cidade, elas emitem um sinal com campos elétricos dispostos em um plano horizontal, que é o mesmo plano da antena. Então a antena fica na horizontal por quê? Porque é na horizontal que passa o campo elétrico, porque a geração do sinal é feita para isso. Se você coloca essa antena para cima na vertical,
Se você dá um jeito de fazer isso aqui com ela, com o campo elétrico passando na horizontal, o fato é que isso aqui não capta sinal nenhum. O sinal de TV, ele não acontece nesse caso. Se eu coloco ela na vertical. Se eu coloco na horizontal, se eu coloco aqui na horizontal, aí sim eu tenho um sinal ok. Eu vou conseguir captar a minha imagem. Então tem que ter isso em mente. Primeira coisa, quando eu falo de polarização de uma onda eletromagnética, esse é um fenômeno que existe porque ela é transversal. Porque eu tenho oscilações em eixos transversais. Certo? Ela se propaga numa direção e oscila na direção perpendicular. E quando eu falo em polarização, eu vou analisar sempre o campo elétrico. Eu não vou olhar para o campo magnético. A gente sabe que o campo magnético ele vai acabar se movendo junto, porque como eu tenho uma direção de propagação aqui, dado pelo vetor de point, a direção, isso é E vetorial B, se o meu E muda de direção, o B muda junto. Então, se minha propagação é fixa, se eu tenho um S apontando para um lugar só, e o meu E varia, o meu B também varia. Então, o B ele acaba seguindo o E, de maneira que só me basta seguir o campo elétrico. Eu não preciso ficar de olho no campo magnético. Então, isso aqui fica bem reforçado. Falei em polarização, estou falando em campo elétrico. E quando eu falo em campo elétrico, não muda a direção, eu estou falando de uma onda linearmente polarizada. Então, essa onda linearmente polarizada, quando eu olho frontalmente, quando eu pego aí uma visão frontal da onda, o que eu vou ver? Eu vou ver simplesmente um campo elétrico que vai estar oscilando nessa direção aqui. Vai estar hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo. Se ele se propaga, por exemplo, aqui para frente, se o meu S aponta aqui para frente, o meu B aponta para cá, né? Mas não me importa, porque não vou mais olhar para o B a partir de agora. Mas o E, então, vai ficar oscilando aqui, somente nessa linha. É um plano, quando eu olho de lado. Mas se eu olho de frente, ele oscila em uma linha. Por isso que eu falo que ele é linearmente polarizado. E eu tenho que definir qual é o plano de polarização. Se eu tenho, nosso livro até coloca uma figurazinha, se eu tenho, por exemplo, aqui um transmissor de micro-ondas, e ele tem uma antena de dipolo colocada aqui, que vai gerar campos elétricos e campos magnéticos propagando nessa direção aqui, campos propagando, o campo elétrico ele vai oscilar sempre nessa direção, que é a direção da antena, porque é a oscilação dos elétrons da antena que geram campos elétricos, ou seja, os campos elétricos oscilam para cá. Então, se eu tenho aqui um receptor, ele tem que estar colocado também com a antena de dipolo nesse mesmo plano, para que ele consiga captar, os elétrons consigam oscilar junto com o campo elétrico. Se eu colocar o receptor virado 90 graus, o que acontece é que ele não consegue pegar o sinal, porque os elétrons não vão ter para onde oscilar. Vai estar numa direção errada, certo? Então, essa seria a visão que a gente tem de uma onda polarizada linearmente. O que acontece é que, aqui, nesse caso, eu tenho uma polarização linear, formada aí por esse transmissor. Agora, se eu pego, por exemplo, o Sol tem vários processos atômicos acontecendo, descompassados, sem ter uma sincronia, e tem uma emissão de luz
aleatoriamente. Então, se eu pego o Sol, eu vou ter campo elétrico aqui, eu vou ter campo elétrico assim, eu vou ter campo elétrico assado. Então, eu vou ter vários tipos. Vou ter aqui um E1, E2, E3. Eu vou ter várias angulações diferentes de campo elétrico. Então, se eu olho numa visão frontal, como eu olhei ali, caso linear, o que eu vou encontrar em uma visão frontal é o seguinte: eu vou ter um círculo, ou algo parecido com um círculo. Nem vou colocar um círculo aqui, vou colocar ele amarelinho só para poder formar essa imagem de um círculo. Mas o que eu vou ter é que se eu pegar aqui dois eixos, um eixo X e um eixo Y, eu vou ter campos elétricos oscilando em todas as direções possíveis, sem ter nenhuma direção preferencial. Eu não vou ter uma direção na qual o campo tenha que ter uma amplitude maior que a outra, certo? É tudo igualmente provável. Então, eu vou ter aqui campo elétrico distribuído em todas as direções possíveis e, probabilisticamente falando, estatisticamente falando, todas as direções são igualmente prováveis. Então, eu vou ter aqui todas as direções igualmente com a mesma probabilidade. De forma que eu posso pegar essa configuração aqui e pegar todos os campos elétricos dessa figura e decompor em x e y. Eu posso pegar essezinho aqui e decompor em parte x e parte y. Eu posso pegar esse próximo, parte x e parte y. Eu posso pegar esse aqui, parte x e parte y. Eu posso fazer isso para todos, de maneira que, quando eu decomponho todos, eu posso colocar apenas componentes. Vamos colocar aqui em um eixo x e um eixo y. Então, se eu tenho aqui um eixo x e y, eu consigo colocar todas aquelas componentes apenas em dois eixos. Vejam que isso aqui, que eu fiz à direita, é tão geral quanto que eu botei à esquerda. Quando eu faço decomposição, a decomposição tem o efeito de todas. O que eu estou fazendo é colocando em dois eixos. Então, sempre que eu tenho essa distribuição aleatória de campos elétricos, eu posso representar o campo total como sendo formado por duas componentes perpendiculares, uma no eixo, outra no outro, e os dois eixos igualmente prováveis. Então, se eu tenho essa distribuição aí, eu posso dizer que o módulo do campo elétrico no eixo X é igual ao módulo do campo elétrico no eixo Y. E essa aqui é o que eu chamo de onda não polarizada. Então, aqui eu tenho uma onda polarizada e linearmente polarizada. E aqui eu tenho uma onda não polarizada. Eu não tenho uma direção única de movimentação. Então, eu tenho várias igualmente prováveis. E aí eu tenho uma onda não polarizada. A luz que vem do Sol é uma luz não polarizada. Ela tá com ela tem a mesma probabilidade em todas essas direções aí de oscilação. Então, eu não tenho problema com isso. No entanto, é possível criar alguns tipos de mecanismo que nos subtraia uma dessas componentes. Então, quando eu falo, por exemplo, de lâmina polarizadora,
quando eu falo de polarizadores. Quando eu falo de polarizadores, são objetos que vão estar subtraindo uma dessas componentes. Aqui eu vou botar para vocês uma figurinha que vai indicar um desses exemplos. Deixa eu puxar aqui para vocês. Suponha isso aqui. Eu acabei de sumir com a minha figurinha. Na hora que eu fui puxar, eu mandei ela para não sei qual canto do computador. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Parece que não. Vamos ver aqui. Achei. Achei uma pastinha perdida. Então aqui. Suponha essa figura aqui, que é chamado de polarizador de grade. Então eu tenho essa figura, onde eu tenho o campo elétrico representado, decomposto em dois eixos diferentes, certo? No eixo X e no eixo Y, a propagação acontecendo no eixo Z, e eu tenho esses fios colocados verticalmente. O que acontece é que o campo elétrico que está passando na vertical, ele vai ser absorvido por esses fios, certo? É uma construção que faz com que os campos sejam absorvidos na direção dessa placa e só passe o campo elétrico perpendicular. Então aqui eu tinha uma onda não polarizada, não polarizada, e do lado de cá eu vou ter uma onda polarizada, linearmente polarizada, certo? Então essa placa tem esse papel de matar uma das componentes. E essa parte que passa, se eu tenho uma intensidade total, vou botar aqui I0, antes da placa, a intensidade após passar pela placa vai ser meio de zero. Porque como eu falei nessa figura aqui anterior, todas as direções são igualmente prováveis. Quando eu decomponho em dois eixos distintos, a amplitude do campo elétrico deve ser a mesma nos dois. Nós sabemos que a intensidade ela é proporcional ao campo elétrico quadrado. Então, se eu mato metade do campo elétrico, eu vou matar metade da minha intensidade também, certo? A minha intensidade total. Então, aqui eu tenho essa eliminação de das direções de polarização. Isso seria uma grade, uma polarizador com uma grade. Por outro lado, eu posso pegar polarizadores sintéticos. Por exemplo, quando vocês pensam naquelas lentes Polaroid, você compra um óculos polarizador, um Ray-Ban bonito, com polarizador, ele não tem fio metálico ali. O que ele tem, na verdade, é um material plástico. O que se faz é que você tem várias cadeias moleculares nesse plástico e você faz um esticamento das cadeias, de maneira que elas vão ficar dispostas em uma certa direção. Então, essas cadeias moleculares se comportam como se fossem esses fios aqui. Então, quando vem uma onda eletromagnética polarizada, quando vem aqui luz polarizada e passa por esse material,
o que acontece é que essa direção desse esticamento das moléculas vai absorver os campos elétricos e vai permitir a passagem apenas da outra componente perpendicular. Então, quando você tem um material desse, ele é feito para acontecer a mesma coisa, para ter apenas a metade da intensidade passando, a outra metade é eliminada. E aí é importante que a gente tenha em mente que eu estou falando de uma situação controlada. Eu estou emitindo um sinal, certo? Eu estou emitindo um sinal a partir de uma fonte luminosa e eu tenho uma intensidade medida. Quando eu pego o Sol, por exemplo, é um pouco mais complicado, certo? Porque em alguns casos a luz que vem do Sol reflete em superfícies e essa reflexão gera uma certa polarização, beleza? É possível, num dia de Sol, você olhar para o Sol com óculos com Polaroid e você vê uma espécie de arco-íris negro, que tem uma faixa ali de luz polarizada. Quando você vai girando o óculos, você mata uma componente. Assim como vocês podem tentar isso na vida de vocês. Quando a gente voltar para o IFES, salinha de aula, lá no corredor F, tem aqueles vidros na porta da sala. Quando a porta está aberta, você consegue olhar pelo vidro a reflexão lá da piscina, por exemplo. A luz que tem lá da quadra de trás. Se você tiver com óculos com polarizador e você girar a cabeça, você vai ver que em uma certa direção você para de ver a reflexão. Você para de ver a reflexão que vem da quadra e da piscina. Por quê? Porque aquela luz que bateu no vidro, ela tem uma componente ali que está refletindo com polarização, o que a gente vai ver já já no decorrer desse capítulo aqui. Bom, então, os polarizadores, eles têm esse papel de barrar a passagem em uma certa direção do campo elétrico oscilando. Agora, se eu pego um negócio desse aqui, se eu pego uma grade dessa, e depois eu coloco uma grade, com os fios assim, ó. Lá na frente eu coloco os fios nessa direção que não estavam antes, nessa direção que é paralela aos campos aqui. Está vindo para cá, a onda está vindo, eu coloquei uma grade agora girada, vou botar assim, né? Eu girei 90 graus. O fato é que aqui agora, quando eu passar por essa grade, eu vou ter uma intensidade final igual a zero. Eu vou estar barrando a passagem do resto da onda. Então, metade barrou aquela primeira passagem, nessa segunda vai barrar o resto. Então a gente tem, não sei se já pegaram na mão polarizadores, mas quando você pega placas polarizadoras e você gira elas em 90 graus, você vê que elas não transmitem luz. Você vai ter isso aqui. Então, se eu pego, por exemplo, essa placa 1 e essa placa 2, o que eu tenho é que a placa 1 ela estaria assim e a placa 2 estaria assim, na direção de polarização. Eu coloquei uma em cima da outra. Uma assim, outra assim. A luz que passa lá por trás, metade é barrado quando passa por essa e a outra metade é barrada quando passa por essa. E aqui fica com uma intensidade zero. Eu não tenho passagem de luz por essa região. Mas percebam que se eu giro 45 graus, olha que coisa interessante. Se eu coloco entre as duas placas um polarizador assim, ó, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Se eu colocasse entre as duas um polarizador assim, com uma placa em 45 graus, o que eu estaria fazendo? Ao inserir
essa placa aqui no meio, eu vou poder pegar esse campo elétrico e dividir uma parte nessa direção e uma parte nessa direção. Então, esse campinho que está aqui, reto, para cá, eu posso dividir um pedaço para cá e um pedaço para cá. Essa placa ela vai barrar apenas uma fatia, uma porção. Então, vai barrar apenas uma porção da luz. E a outra porção que passa não vai estar mais nessa direção de polarização. Ela vai estar nessa aqui. Só que essa aqui, 90 graus, eu posso decompor em um pedaço para cá e um pedaço para cima. De maneira que quando eu passo nessa placa, uma componente ainda passa. E a intensidade não é mais zero. Então, é por isso que aqui, ó, quando eu coloco entre duas placas que em um primeiro momento dariam uma coisa nula, certo? Eu pego aqui duas placas quaisquer que dariam uma intensidade nula. Quando eu coloco uma terceira no meio, tipo, aqui tem uma região que tem 3, aqui tem uma região que tem 3. Quando eu coloco uma terceira no meio, eu crio o ambiente para que essa terceira faça com que a luz saia polarizada em outra direção e aí consiga passar. Certo? Então, eu tenho esse fenômeno aí. Então, se eu coloco aqui uma certa direção e no final eu coloco outra em 90 graus, dá zero se eu não colocar nada no meio entre elas. Agora, se eu colocar algo no meio entre elas, eu não garanto mais o zero. Aí depende do ângulo do meio. Correto? Então, essas lâminas polarizadoras funcionam dessa maneira. E aí, se eu coloco aqui agora, se eu imagino uma placa polarizadora, certo? Uma placa aqui polarizadora em uma certa direção, e aqui depois eu coloco uma outra placa polarizada com um certo ângulo θ em relação a essa aqui. A luz está vindo, então aqui eu tenho uma placa polarizadora, aqui eu vou ter uma outra placa que vai fazer um certo ângulo com aquele ângulo dessa aqui. Então, quando eu pego essa linha com essa, eu vou ter um ângulo θ. E o que a gente entende é o seguinte: a intensidade que vai passar pelas duas vai ser dada por intensidade é igual a uma intensidade máxima cosseno quadrado de θ. E essa aqui é a nossa chamada lei de Malus. Lei de Malus. A lei de Malus da polarização. O que ela diz é o seguinte: se por acaso esse θ for igual a zero ou 180 graus, eu vou ter que a intensidade que passa é a intensidade toda, sem problema nenhum, porque elas vão estar ou alinhadas ou anti-alinhadas, dando a mesma. Agora, se o θ for igual a 90 graus ou 270, o que eu vou ter é que a intensidade que está passando é zero, como a gente tinha visto nessa análise aqui que eu tinha feito anteriormente. E aí foi o que eu falei com vocês. Se eu sempre penso que eu posso pegar um campo qualquer, um campo elétrico aqui, e dividir em um eixo X e num eixo Y, o que eu vou ter é o seguinte: se eu tenho aqui um θ, um certo ângulo, eu vou ter uma componente EX, que é igual a E cosseno de θ, e vou ter um EY, que é igual
um E seno θ. E nós sabemos que se eu pego, por exemplo, apenas a componente x aqui, a minha intensidade sempre é proporcional ao campo ao quadrado. Só que o campo vai ser E quadrado cosseno de θ ao quadrado. E aí, lembra vocês uma continha que a gente fez tempos atrás, que se eu pego e eu integro o cosseno quadrado de θ em todos os θs aqui no intervalo, se eu tiro um valor médio, se eu tiro uma média desse cosseno quadrado de θ, a gente fez essa conta e viu que isso aqui é meio. Então, se por acaso eu tiro uma média de todas as direções possíveis, que é o caso de uma polarização, que uma onda não polarizada, o que eu vou ter é que essa intensidade vai acabar sendo metade daquele proporcional, né? Vou voltar aqui. Vai ser proporcional a meio aqui desse E quadrado, ou seja, a intensidade cai pela metade, como a gente tinha visto também aqui, por uma análise um pouco mais qualitativa. Então, quando eu pego essas placas polarizadoras e eu giro elas, é essa lei de Malus que vai dizer qual é a intensidade que está passando por esses polarizadores. E polarização tem uma certa importância em várias áreas da física e da engenharia, por exemplo. Uma das mais comuns que quase todo lugar tem é aquele lance de você pegar uma chapa de acrílico com uma certa estrutura montada, você faz maquete de acrílico, coloca placas polarizadoras sobre essa superfície do acrílico e você consegue ver várias cores ali que são os padrões que indicam qual é a tensão dentro do material. Então você consegue fazer ensaio de estrutura e perceber quais são os pontos nessa maquete de acrílico que sofrem maiores tensões, menores tensões e assim por diante. Então você tem um mapa ali tensorial dentro do seu material, de onde ele está sendo mais exigido ou menos exigido. E aí você pode mudar a maquete, mudar o modelo, mudar a angulação e assim por diante. Beleza? Então, tem muita aplicação. Quando a gente pega, por exemplo, monitor, telinha de cristal líquido, ele também é baseado em polarização. Quando você usa um óculos polaroide para dirigir, qual é a vantagem dele? É porque uma parte da luz do sol que incide no asfalto e reflete para o seu olho, ela vem polarizada. É uma polarização por reflexão. E aí, se você usa o óculos com polarizador, você mata uma parte dessa luz e fica um clarão menor. Você consegue dirigir de uma maneira um pouco mais agradável naquela estrada em um dia de sol muito forte. Então, polarização tem aí várias aplicações diferentes. E aqui agora, eu acabei de falar isso para vocês e já tinha falado antes também, existe algo chamado de polarização por reflexão. A polarização por reflexão ela acontece da seguinte maneira. Eu imagino que quando vem uma onda não polarizada, vou botar essa figurinha aqui para vocês. Se eu tenho uma onda não polarizada, certo? O que vai ter? Ela vai ter, se eu olhar de frente, esses campos elétricos em dois eixos. Ele vai estar oscilando em dois eixos perpendiculares, como eu disse antes, porque essas várias direções diferentes eu posso resumir em duas, eu posso decompor em duas. Então eu tenho aqui essas oscilações, que nesse desenho tem uma que está nessa direção no plano da tela do computador,
ou do tablet de vocês, ou do celular, e tem uma que está saindo do plano da tela do nosso dispositivo. Então, em cada pontinho desse, eu vou ter a componente que está no plano e a componente que está saindo do plano. Quando essa onda ela vai incidir aqui nessa superfície de separação, o que nós temos é o seguinte: a única componente que faz com que os elétrons desse meio, ou que os dipolos desse meio material de índice N consigam oscilar, é a componente que vai estar tangenciando. Certo? Se eu faço aqui um desenho, eu vou me arriscar aqui agora, não vai ficar tão bonito, mas vamos tentar me arriscar aqui. Se eu faço um desenho aqui dessa superfície, e eu vou ter o quê? Eu vou ter campo elétrico assim, e campo elétrico para cima e para baixo. São esses desenhos aqui. Então, eu vou ter uma componente que está chegando paralela ao plano aqui da interface. Aqui eu vou ter ar, e aqui eu vou ter um meio qualquer. Então, tem essa componente paralela à interface e tem uma componente que chega perpendicular ao plano. A perpendicular não consegue fazer com que os dipolos oscilem, porque eles não podem sair do meio. Eles não podem sair. Então, tem uma certa descontinuidade na interface. Agora, a parte paralela, sim, ela consegue fazer o dipolo ficar oscilando e reemitir novas ondas. Então, quando eu tenho aqui um certo ângulo muito especial, certo? Um certo ângulo especial, acontece que na reflexão, só essa componente aqui perpendicular ao plano da página passa. Então, a reflexão ela acontece e a reflexão ela polariza a luz. A refração acontece mantendo os dois, mantendo uma parte da polarização em cada eixo, mas a reflexão, nesse caso, quando eu tenho um chamado ângulo de polarização θp, ou o também chamado ângulo de Brewster. O ângulo de Brewster é tal que, quando eu acerto esse ângulo, toda onda refletida é polarizada. Eu mapo a componente que chega perpendicular à interface. Beleza? E esse θ de Brewster, ele é tal que, se eu pego aqui a onda incidente, a onda refletida, eu tenho aqui a normal. Deixa eu fazer diferente aqui. Tem aqui a normal. Tem uma onda incidente, a onda refletida. Obviamente aqui, o ângulo aqui é igual ao ângulo aqui, isso não mudou. E eu tenho a onda refratada. Aqui refrata se aproxima do eixo. Então, eu vou ter aqui uma certa aproximação. Esse aqui é o nosso ângulo de refração. Esse é o nosso ângulo de incidência, que é igual ao ângulo de polarização que foi colocado. Quando eu tenho a condição do ângulo de Brewster, o que eu tenho aqui? O ângulo de polarização mais o ângulo de refração são iguais a π sobre 2, ou 90 graus. Então, eles vão formar aqui, como está nessa figura, 90 graus. Quando eu tenho essa condição de ângulo de Brewster sendo satisfeita, certo? Toda a luz que é refletida polarizada linearmente. Apenas uma componente vai se manter.
E aí eu vou ter, usando aqui, por exemplo, um meio 1 e um meio 2, se eu uso aqui a lei de Snell, eu vou ter que N1 seno de θ1, que é o θp, é igual a N2 seno de θ2, que é o θr. Por outro lado, o θr e o θp formam 90 graus, e eu posso escrever que N1 seno de θp é igual a N2 seno de 90 menos θp, que é igual a cosseno. E aí eu posso falar que seno de θp sobre cosseno de θp é igual a N2 sobre N1. Então, tangente do ângulo de polarização é igual a N2 sobre N1. E essa aqui é a nossa chamada lei de Brewster. Então, aqui é a lei de Brewster, que vai mostrar qual é a condição que eu tenho que ter para poder ter essa reflexão polarizando a onda completamente. Se por acaso o N1, né, é o ar e o N2 é um meio N qualquer, eu posso escrever tangente de θp igual a N, que é aproximadamente 1. Então aqui é o que tem essa figurinha aqui, tangente de θp igual a N. Então, se eu tenho aqui, como eu falei com vocês, uma rodovia, aqui eu tenho um carro que está se movendo na rodovia para cá. E aqui eu tenho luz que está batendo e refletindo. Se por acaso eu tenho aqui observado a tal lei de Brewster, o que acontece é que essa parte vem polarizada. E se o motorista está usando, então, óculos escuros Polaroid, ele vai ter uma fatia dessa luz que não vai chegar nos olhos dele, porque está polarizado. Há um certo atenuador, certo, de intensidade. Aqui, apenas uma parte pequena da onda vai ser refletida, a maior parte vai ser refratada, mas você pode, o nosso livro ele coloca um certo esqueminha, que se você coloca várias lâminas adjacentes, se eu coloco aqui uma lâmina, duas, três, e quantas eu quiser, se eu coloco várias lâminas, a primeira luz vem, reflete, polarizada, a outra parte passa, quando vem nesse, reflete também, vai quebrar aqui, vai voltar para cá, né? Quando vem mais uma, passou, vai voltar, voltar, voltar e volta para cá. Então, quando eu tenho várias superfícies que podem ir refletindo, eu vou ter aqui uma intensidade maior. Uma intensidade maior do feixe refletido, quando eu uso esse esquema aí de um certo conjunto de placas que vão refletindo a luz que chega e polarizando essa luz na volta. Certo? Então, esse esquema do Brewster foi encontrado de maneira empírica e, não lembro agora qual foi a época, qual foi o ano, mas encontrou então que tinha esse fator de 90 graus na jogada. E é uma boa maneira de você polarizar ondas quando você tem elas no primeiro momento polarizadas. Beleza? Um próximo assunto dentro desse capítulo é o que a gente chama de birefringência. Ou, é menos comum, mas também se usa,
refração dupla. O que seria a birrefringência ou essa refração dupla? Bom, a birrefringência é o fato de você ter dois índices de refração. A refringência é o que mede o índice de refração. Se um meio é mais refringente que o outro, ele tem um índice de refração maior do que o outro. Então, quando eu falo que eu tenho uma birrefringência, eu tenho dois índices de refração. Aí tu pensa, como é que eu vou ter dois índices de refração? Aí que vem o lance, que quando eu tenho ondas polarizadas, ou melhor, ondas não polarizadas, uma luz não polarizada, ela pode oscilar em dois eixos diferentes. E aí eu tenho que analisar se o meu meio ele é isotrópico ou não isotrópico. Quando eu tenho um meio isotrópico, do ponto de vista óptico, o que eu quero dizer é que em qualquer direção que eu me mova nesse meio, a velocidade da luz é a mesma. Não há diferença em direção. Mas quando o meio ele é não isotrópico, eu não garanto mais isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a oscilação dos campos elétricos ela pode ser atenuada em uma direção mais do que na outra. E se eu atenuo a oscilação do campo elétrico, eu estou modificando a velocidade da onda. Então, quando eu tenho um meio birrefringente, ele vai ter esse tipo de comportamento não isotrópico. Ele vai ter que, para uma certa direção de oscilação, eu tenho uma velocidade, e para outra direção de oscilação, eu tenho outra velocidade. E isso faz com que o meu feixe luminoso se quebre em dois. Então, quando eu penso em birrefringência, eu vou ter algo como isso aqui. Ó. Há um raio chamado de raio E e um raio chamado de raio O. Certo? O raio O é o que chama de raio ordinário. O raio E é o raio extraordinário. Vejam que nesse material aqui, eu tenho um eixo, certo? Eu tenho aqui um certo eixo. Eu tenho uma incidência perpendicular à normal. Então, pelo que a gente estudou, sempre que eu atinjo 90 graus, a refração não muda o ângulo, ele passa reto. Então, quando eu penso na refração que a gente estudou, a lei de Snell, se eu bato com 90 graus, eu passo com 90 graus, não tem por que mudar o ângulo. Agora, aqui vai ter um certo eixo que, mesmo assim, ele faz isso. Ele vai ter aqui um certo ângulozinho. Ele vai dividir. E quando eu pego um material desse para olhar, o que a gente enxerga é uma figura desse tipo aqui. Ó. Uma figura que vai ter para a gente essa carinha. Você tem uma linha de fundo, a linha está aqui, é uma linha só, mas quando você coloca esse cristal, geralmente é calcita, que é esse tipo de cristal que tem esse comportamento birrefringente, quando você pega esse cristal, você consegue ver aqui duas linhas. Por que duas linhas? Porque como eu tenho a luz se propagando e tendo duas velocidades distintas, eu vou ver duas refrações diferentes. Então, eu vou ver duas linhas. Uma para esse raio O e uma para esse raio E. Então, aqui eu vou ter um NO e eu vou ter um NE.
o índice de refração para o raio E e o índice para o raio O. Beleza? E isso aí é o que a gente chama de birefringência. Existe um eixo, um certo eixo, para o qual as duas se propagam com a mesma velocidade em um certo material. O nosso livro, ele chega a colocar uma figurinha que mostra um certo mapa de velocidades, e essa figurinha do livro ela é a seguinte: se eu pego aqui um certo material, se eu pego aqui o interior de um certo material, e eu tenho aqui, por exemplo, uma linha, que é o que eu chamo de eixo óptico. Eixo óptico. Em cima dessa linha, certo? Em cima dessa linha, a velocidade do raio E e do raio O é a mesma. Então, eu vou ter aqui que a onda E, o raio E, se eu tenho aqui uma fonte, tipo uma fonte do princípio de Huygens, o raio O não sofre desvio algum, então o raio O ele se propaga em algo circular. Deixa eu ver aqui. O raio O ele se propaga em algo mais ou menos circular que o O. E o raio E ele vai ter um formato mais elíptico. Tá feinho aqui, mas vocês mais ou menos vão entendendo. O raio E. O que essa figura quer dizer? Essa figura quer dizer que aqui, ó, aqui e aqui, a velocidade é a mesma. Agora, para cá não. Se eu pego esse outro eixo, a velocidade do raio E e do raio O são diferentes. Eu tenho uma certa diferenciação. Então, eu tenho uma direção dentro do material na qual a velocidade é a mesma e outra direção na qual a velocidade é diferente. E isso aí vai causar para a gente, quando eu passo uma luz linearmente polarizada dentro de um material desse, eu vou ter um negócio bem legal, que é o seguinte: se eu pego uma luz aqui linearmente polarizada e eu passo dentro de um material como esse, o que acontece? Nós sabemos que eu vou ter um certo campo elétrico, certo? Um certo campo elétrico, que vai estar oscilando em uma direção qualquer. Se essa direção aqui, por exemplo, ela faz um ângulo com esse eixo óptico, se eu tenho aqui o meu eixo óptico. Se eu tenho aqui o meu eixo óptico, eu vou ter o seguinte: eu vou ter um certo ângulo e eu vou conseguir decompor uma componente em cima do eixo e uma componente perpendicular ao eixo. A componente em cima do eixo, ela não muda a velocidade, a forma de propagação. Agora, a componente perpendicular ao eixo muda. E muda fazendo o quê? A gente sabe que um certo vetor, ele sempre é a composição de dois vetores. Eu posso decompor ele aqui em dois eixos quaisquer, perpendiculares. Agora, se uma componente
como essa aqui muda, se essa componente diminui, o que acontece é que o novo vetor agora fez isso aqui, ó. E se a componente diminui mais, o novo vetor continua fazendo isso aqui. Então, se eu tenho os meus vetores mudando de intensidade aqui dentro, o que ocorre é que esse meu campo que apontava para cá, ele vai começar a ter uma resultante que vai estar girando. Essa resultante, conforme eu vou me movendo dentro do material, ela vai causando um giro na minha luz. Um giro no meu campo elétrico resultante. E isso aí, quando eu tenho esse giro acontecendo, e eu emito essa luz com esse giro, é o que eu chamo de luz circularmente polarizada. A luz com polarização circular é a luz que tem esse movimento do campo elétrico acontecendo no espaço. Eu posso pegar uma figurinha aqui, mostrando o que seria uma polarização linear. A polarização linear, ela não muda o plano. A polarização circular, ela vai ter um certo giro do seu vetor campo elétrico resultante. E ainda tem uma polarização elíptica, que é quando você tem algo circular, mas achatado. Quando tu olha de frente, você pode ter vários padrões de polarização. Trouxe a figura aqui para vocês. Então, a gente tem aqui polarização linear, linear, polarização elíptica, 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 elíptica. Olhando de frente, essa aqui do meio é uma polarização circular direita, porque está indo no sentido horário. E essa aqui é uma polarização circular à esquerda, porque está indo no sentido anti-horário. Então, quando eu falo de ondas polarizadas circularmente, elas têm o vetor campo elétrico se propagando pelo espaço e girando. O campo elétrico ele vai girando em um círculo conforme ele vai se propagando. E girando em um círculo com uma frequência, tá? E essa frequência é a própria frequência da luz. Então, se eu tenho uma frequência f da luz, seja lá da ordem de 10 a 15 Hz, para a luz visível, o que a gente tem é que essa polarização circular faz o campo elétrico girar com essa frequência. A gente não consegue perceber a olho nu, beleza? Mas se eu pego polarizadores do tipo 1/4, são polarizadores que têm a capacidade de pegar uma onda circularmente polarizada e fazer uma recomposição de campos elétricos e sair uma onda linearmente polarizada. E aí eu mudo o caráter da minha onda de circular para linear e vice-versa. Quando eu falo, por exemplo, de radiação cósmica de fundo no nosso universo, essa radiação cósmica de fundo ela tem esse tipo de polarização elíptica. E aí, para analisar, não sei se algum de vocês já ouviu falar disso, mas se algum dia for trabalhar com polarização, vai acabar trabalhando, a gente usa o que a gente chama de parâmetros de Stokes. Parâmetros de Stokes, e a gente trabalha em cima de uma esfera de Poincaré. A gente põe vários parâmetros e vai estudar qual é o estado de polarização da sua onda quando você está recebendo ela vindo lá do fundo do universo. Então, essa polarização circular, ela existe, ela é mais difícil de ser vista, mas basicamente é isso. São vetores campos elétricos em composição e como as componentes estão mudando, essa soma acaba tendo um ângulo diferenciado e o seu efeito final
é um giro no espaço. E esse giro no espaço, então, pode dar origem a polarizações circulares ou elípticas. Para poder finalizar, quando um meio causa esse tipo de giro na onda, eu também posso ter que eu não causo polarização circular, mas apenas dou uma rodadinha no meu campo elétrico oscilando, dentro de meios que eu chamo de meios opticamente ativos. Então, podem ter casos em que você está aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, você pega aqui um cilindrozinho de um certo material e aqui eu coloco na frente um certo polarizador linear dessa forma, está vindo onda aqui, a onda só passa na perpendicular ao polarizador, mas conforme ela vai se movendo aqui dentro, ela pode ir sofrendo um certo giro e sair passando, por exemplo, por esse aqui. A princípio, se você imaginar esse polarizador e esse polarizador aqui, ela não deveria passar pelo segundo. Mas como eu tenho no meio um meio opticamente ativo, eu posso ter um certo giro, aqui no caso, até de 90 graus, nessa direção de oscilação da onda, e aí ela passa pela primeira e também passa pela segunda. Se eu quero saber como um meio opticamente ativo se comporta, basta que eu coloque um polarizador na entrada, outro na saída. Quando eu coloco dois polarizadores, o da saída eu sempre chamo de analisador. E aí, conforme eu for girando o analisador, quando eu conseguir ver a intensidade máxima ou mínima, eu vou ter noção de quanto esse meio opticamente ativo conseguiu girar a direção de oscilação do campo elétrico. Certo? E basicamente é isso. Tem muitos estudos baseados em meios birrefringentes, opticamente ativos. Até pesquisa fundamental, eu posso imaginar como constantes fundamentais da natureza modificam campos elétricos e magnéticos e modificam a velocidade em diferentes direções de propagação, tornando o meio não isotrópico, meio com direções, com velocidades da luz diferentes. Mas, dentro desse contexto do nosso livro-texto, é mais uma análise mesmo qualitativa do que quantitativa. É mais uma questão de ter as ideias, entender o que está acontecendo e entender que essa propriedade das ondas só funciona para as que são transversais. As longitudinais não têm esse tipo de comportamento, não. Bom, esse era o capítulo 44, de polarização, simplesinho. E então, a gente termina por aqui, beleza? Agradeço a vocês pela presença e nos vemos na próxima aula para finalmente começar a parte quântica da física. A física quântica e todas suas ideias fora do senso comum da nossa física clássica até agora. Então é isso aí. Até mais, pessoal.